Hoje vamos mergulhar num tema complexo e que mexe com o tabuleiro geopolítico da nossa região. Uma hipotética ocupação norte-americana na Venezuela e o que isso significaria para o Brasil. É um cenário hipotético, claro, mas que nos ajuda a entender as dinâmicas de poder e as nossas próprias vulnerabilidades e responsabilidades como potência regional. Primeiro, por que esse assunto é tão relevante? A Venezuela não é só um país vizinho. Compartilhamos mais de 2.000 quilômetros de fronteira, principalmente na Amazônia. Qualquer instabilidade por lá reverbera diretamente aqui. Já vivemos isso com a crise migratória, que testou a capacidade de resposta do nosso governo e da nossa sociedade, especialmente em Roraima. Agora, imaginem essa situação elevada a um nível de conflito militar com a maior potência do mundo. Se os Estados Unidos decidissem por uma intervenção militar na Venezuela, o primeiro impacto para o Brasil seria humanitário e de segurança. A fronteira se tornaria uma zona de conflito e de fuga em massa. Não seriam mais milhares, mas talvez centenas de milhares ou até milhões de pessoas buscando refúgio. Estaríamos preparados para gerenciar um êxodo dessa magnitude, para garantir a segurança dos refugiados e das nossas próprias populações fronteiriças? A logística para fornecer abrigo, comida, água e cuidados médicos seria um desafio monumental. Além disso, a presença de tropas estrangeiras tão perto de nós acenderia um alerta de segurança nacional. A Amazônia, uma área de imensa importância estratégica e ambiental para o Brasil, se tornaria palco de tensões internacionais. Grupos armados irregulares que já atuam na região poderiam se aproveitar do caos, intensificando atividades como o garimpo ilegal, o narcotráfico e o contrabando de armas. Para o Brasil, isso significaria a necessidade de reforçar massivamente a presença militar e policial na fronteira, com custos altíssimos e um risco constante de sermos arrastados para o conflito. Do ponto de vista diplomático, a posição do Brasil seria extremamente delicada. Historicamente, a nossa política externa preza pela não intervenção e pela solução pacífica de controvérsias. É um princípio que está na nossa Constituição. Apoiar uma ocupação militar seria romper com essa tradição e nos alinhar diretamente a uma ação que seria condenada por boa parte da comunidade internacional, especialmente na América Latina. Isso poderia isolar o Brasil diplomaticamente, minando nossa liderança e influência na região. Outros países sul-americanos nos veriam com desconfiança, como um parceiro pouco confiável que endossa o uso da força. Por outro lado, se o Brasil se opusesse abertamente à intervenção, a relação com os Estados Unidos, um parceiro comercial e estratégico fundamental, ficaria extremamente tensionada. Sofreríamos pressões econômicas e políticas. Navegar nesse dilema exigiria uma habilidade diplomática extraordinária. Manter a neutralidade seria quase impossível, pois a neutralidade em um conflito na nossa própria fronteira seria vista como uma forma de omissão, ou até de apoio tácito a um dos lados. Economicamente, as consequências também seriam severas. A instabilidade regional afugenta investimentos. O comércio com a Venezuela, que já foi muito relevante e hoje é mínimo, seria completamente paralisado. Mas o problema maior seria o efeito cascata. A percepção de risco sobre toda a América do Sul aumentaria, encarecendo o crédito para o Brasil e para as empresas brasileiras e podendo levar à fuga de capitais. O custo de proteger a fronteira e de lidar com a crise humanitária desviaria recursos que poderiam ser investidos em saúde, educação e infraestrutura aqui dentro. E a questão do petróleo? A Venezuela tem as maiores reservas do mundo. Uma intervenção norte-americana certamente teria o controle desses recursos como um de seus objetivos. Com os Estados Unidos controlando diretamente a produção de petróleo venezuelana, o mercado global de energia seria reconfigurado. Para o Brasil, como um grande produtor de petróleo, isso poderia significar uma nova dinâmica de competição. A estabilização da produção venezuelana, sob controle americano, poderia, ao longo prazo, pressionar os preços para baixo, afetando as receitas da Petrobras e do próprio governo. Internamente, no Brasil, o debate seria polarizado ao extremo. A sociedade se dividiria entre os que apoiam a intervenção, vendo-a como uma forma de derrubar um regime autoritário, e os que a condenam, vendo-a como imperialismo e uma violação da soberania. Essa polarização contaminaria a política, dificultando a construção de um consenso nacional sobre como o país deveria agir. Qualquer decisão do governo seria alvo de críticas ferozes de um lado ou de outro, enfraquecendo a capacidade do Estado de dar uma resposta coesa e eficaz. Pensando a longo prazo, uma Venezuela sob ocupação
ou com um governo tutelado pelos Estados Unidos, mudaria para sempre o equilíbrio de poder na América do Sul. O Brasil, que sempre aspirou a ser o líder natural da região, teria sua influência diretamente contestada por uma presença norte-americana permanente e poderosa no nosso quintal. Projetos de integração regional, como o Mercosul e a Unasul, que já enfrentam dificuldades, poderiam ser enterrados de vez. A nossa autonomia para formular políticas regionais, sem a interferência de potências extra-regionais, ficaria seriamente comprometida. Então, o que o Brasil poderia fazer para evitar um cenário como esse? O caminho é, e sempre foi, a diplomacia ativa. O Brasil tem o peso e a estatura para liderar um esforço regional, junto com outros países como Argentina, Colômbia e México, para mediar uma solução negociada e pacífica para a crise venezuelana. Uma solução que passe pelo diálogo entre governo e oposição, com garantias para a realização de eleições livres e justas, e um plano de reconstrução econômica com apoio internacional. É um caminho difícil, cheio de obstáculos, mas é a única alternativa racional. A história nos mostra que intervenções militares raramente trazem estabilidade duradoura. Pelo contrário, costumam deixar um rastro de destruição, ressentimento e novos conflitos, que podem durar décadas. Para o Brasil, os riscos de uma aventura militar na nossa fronteira são simplesmente altos demais. A desestabilização regional, a crise humanitária, os custos econômicos e a perda de soberania e prestígio internacional seriam um preço impagável. O desafio geopolítico para o Brasil, portanto, não é escolher um lado em um eventual conflito, mas sim trabalhar incansavelmente para que esse conflito nunca aconteça. É usar nossa diplomacia, nossa inteligência e nossa influência para construir pontes, promover o diálogo e defender o princípio de que os problemas da América do Sul devem ser resolvidos pelos sul-americanos, proteger nossa fronteira, acolher quem precisa de ajuda e liderar pelo exemplo da negociação e da paz. Esse é o verdadeiro interesse nacional brasileiro. E aí, o que vocês acham? Qual deveria ser o papel do Brasil numa situação dessas? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Vamos debater de forma respeitosa. O diálogo é fundamental para a gente entender temas tão complexos. Se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.